Muito bom dia a todos. Gostaria de falar da renovada alegria de estar de novo nesta casa. Temos tido a oportunidade de vir aqui algumas vezes a cada ano, né? O que para nós é sempre motivo de muita satisfação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Esta parábola é a parábola mais fácil de interpretar. E é a mais difícil de comentar. Alguém poderia dizer, mas como assim? Você está no seu juízo perfeito, está sabendo o que você está falando, né? O que isso significa? É por causa do seguinte, esta parábola é a mais fácil de interpretar porque Jesus a interpretou. Como nós vamos ver na leitura que faremos aqui dos trechos extraídos do Evangelho, que a parábola é primeiro apresentada e depois Jesus, na sequência, a explica. Então, nesse sentido, interpretar a parábola é muito fácil, porque Jesus a interpretou. Mas comentar a parábola é tarefa dificílima. Por quê? Pela mesma razão. Porque Jesus a interpretou. Tendo Jesus interpretado a parábola, o que mais nós poderíamos dizer? Que alcance nós teríamos para poder trazer informações novas? Não temos. Mas o que podemos e devemos fazer, ao nosso julgamento, é repassar essas informações. Aproveitar, por exemplo, algo que vamos fazer, aproveitar a extensão que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo, das figuras colocadas por Jesus. Jesus vai fazer uma comparação com 4 figuras relativamente à maneira como a semente chega à terra. E Kardec estende isso à maneira como nós somos enquanto espíritas. Então, esta extensão feita por Kardec também é uma extensão maravilhosa. Mas, além disso, o que nós poderíamos fazer? Nós comentarmos? Não. Mas nós podemos buscar comentaristas abalizados. Então, nós convidamos um que aceitou, um que eu acho que aqui ninguém conhece, é novo para todos. Ele se chama Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, tá certo? Então nós buscamos nos livros daquela série Fonte Viva informações de Emmanuel, que são várias, escolhemos algumas, onde ele fala sobre o semeador, ele repassa pontos da parábola e coloca outros trechos do Evangelho, versículos, que nos ajudam a compreender melhor as posições trazidas pelo mestre incomparável que é Jesus. Nós buscamos algumas informações, uma no dicionário Aurélio, no Novo Testamento, estamos aqui utilizando para trazer a parábola a tradução do Dr. Haroldo Dutra Dias, publicado pela FEB, o Evangelho segundo o Espiritismo, parábolas e ensinos de Jesus, do grande Caiba Schutel, aqui da nossa vizinha Matão, né, um grande trabalhador que deixou aí um trabalho enorme a esse respeito, e esta obra dele, que é uma obra maravilhosa, né, onde ele vai passar por várias parábolas de Jesus, ensinos de Jesus, e vai estender isso com uma qualidade assim incomparável. E, finalmente, a série Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Aqueles 4 livros que constituem esta série, né? Onde Emmanuel coloca, como nós vamos repassar daqui a pouco, Emmanuel extrai um versículo. De um versículo ele faz uma lição inteira. Nós vamos pegar alguns trechinhos de alguns desses comentários de Emmanuel, a quem nós agradecemos por ter aceitado participar hoje aqui conosco neste domingo. Então vamos lá. Primeira coisa, a atividade agropecuária sempre foi e ainda é algo extremamente importante na terra, em particular na região
da Palestina, lá no reino de Israel. Ela sempre foi, o solo da Palestina é um solo razoavelmente fértil, de uma maneira geral, muito bem cultivado, né? E essa atividade era uma atividade corrente ao longo do tempo. Ao tempo de Jesus, a agricultura era muito respeitada entre os judeus. E o que nós vamos observar? Nós vamos observar nos próprios livros que constituem, não apenas o Novo, como também o Antigo Testamento, nós vamos observar citações a respeito de figueiras, outras árvores frutíferas, oliveiras, né, que eram plantadas no meio das vinhas. Para quê? Para que as videiras pudessem subir nessas árvores. E essas citações são citações muito frequentes. Dizem aqueles que comentam a vida nesta região ao tempo de Jesus, que o trabalho no campo não parava. Era um trabalho muito intenso. Até hoje o é, inclusive com a utilização de técnicas avançadas para que em determinados solos mais áridos também se possa plantar, também se possa extrair algo da terra. Algo que tem sido feito com muita competência pela ciência humana. Jesus aproveitou a vida comum do ser humano para contar as suas histórias. Quando Jesus colocava uma parábola, ele falava: um trabalhador agiu dessa ou daquela forma, um dono de terras foi arregimentar trabalhadores e pagou os seus trabalhadores desta e daquela maneira. Então Jesus constantemente utilizou na sua fala, nos seus sermões, nas suas parábolas, Jesus utilizou aquilo que era a vida comum, a vida cotidiana, porque isso é um elemento didático muito importante. É uma pedagogia fantástica, você aproveitar as coisas que são vividas no dia a dia por aquele povo simples, né? E, aproveitando isso, trazer novas informações e conceitos importantes, não apenas para aquele povo que estava ali encarnado, mas, na verdade, para toda a humanidade em todos os tempos, né? Então, esse aproveitamento é muito comum. A gente vai ver Jesus falar em plantação, colheita, etc. São temas corriqueiros na fala de Jesus. E nós vamos observar que esses temas não são apenas corriqueiros na fala de Jesus, mas muitos dos comentaristas dos textos evangélicos vão aproveitar a mesma coisa, né? Então, eles vão utilizar, como nós vamos ver, por exemplo, em alguns comentários de Emmanuel, vão utilizar figuras de linguagem utilizada, ou figuras de linguagem voltadas ou ligadas à atividade agropecuária, como uma forma de nos ajudar na compreensão de todos esses ensinamentos. E como nós vamos falar de uma parábola, vamos lembrar o que significa parábola. Então, o dicionário Aurélio diz que é uma narração alegórica, então não necessariamente algo que tenha efetivamente ocorrido, tá certo? Uma história contada, na qual o conjunto de elementos chama, né, por comparação, outras realidades de ordem superior, né? Então, são histórias que Jesus contou, utilizando as coisas do dia a dia, para que, então, por comparação, nós chegássemos a ensinos de ordem superior. Uma enorme vantagem que a parábola tem, como ela é uma história, ela facilita nós guardarmos na memória, facilita nós registrarmos o conteúdo. Através da história, nós nos lembramos depois do ensino superior que está por trás de toda essa história que nos é trazida. Caiba Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele diz que esta é a parábola das parábolas. E não é à toa, é exatamente por isso que ele abre o livro como sendo a primeira parábola que ele apresenta. Se nós olharmos
Nos livros trazidos pelos evangelistas, aqueles que registram a parábola do semeador, nós vamos ver que elas não estão no iniciozinho do evangelho. Elas estão lá no meio do evangelho. Agora, o que é que Caiba Schutel faz? Caiba Schutel vai e coloca essa exatamente como marco inicial. E ele faz isso por quê? Porque esta é a parábola das parábolas. Portanto, nós devemos prestar uma atenção imensa nessa parábola. Nós não temos dúvida que todos nós já ouvimos, já estudamos, já passamos pelo livro, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, seja no Evangelho no lar, aqui no centro, onde for, já passamos inúmeras vezes por essa parábola, sem contar vezes outras em que, em outras encarnações, nós também já estudamos esta parábola. Ela é inesgotável. Tantas vezes nós estudarmos, quantas vezes nós vamos descobrir mais informações ou vamos fortalecer a nossa compreensão dessa parábola. Ela sintetiza o que nos ensina Caiba Schutel? Os caracteres predominantes em todas as almas. Jesus faz um resumo daquilo que somos nós, humanidade ligada ao nosso planeta, em relação àquilo que é a proposta que vem dos céus para todos nós, né? Ela ensina a distinguir o quê? A maneira como nós recebemos a boa nova, como nós recebemos o Evangelho, em última análise, como nós recebemos Jesus. Então ela vai distinguir formas de recepção e Jesus vai explicar a maneira como nós devemos estar atentos para podermos tirar proveito das sementes que são lançadas precisamente nos nossos corações, né? Como eu disse no início, é uma parábola que Jesus explica, e explica a pedido dos discípulos, ou seja, Jesus apresenta. Logo depois os discípulos pedem, Senhor, o que isso significa? E Jesus vai então, de forma misericordiosa, Jesus vem e explica cada uma das figuras de linguagem que ele havia utilizado, significando o quê? Ele vai mostrar esses significados com absoluta clareza, né? E, na verdade, esta parábola, nós também podemos imaginar que ela trata do livre-arbítrio humano, porque vai dizer o seguinte: a semente é lançada para todos, mas como é que cada um a recebe? Recebe de acordo com a sua escolha, de acordo com o seu livre juízo, com o seu livre arbítrio, né? Portanto, esta parábola também fala do nosso livre-arbítrio, da liberdade que nós temos de aproveitar imediatamente ou relegarmos isso para um outro momento, né? Além disso, é um convite para nós nos transformarmos, mesmo que pequenos semeadores, mas nos tornarmos esses semeadores no auxílio da semeadura da verdade e do bem, e, sobretudo, sem esperar resultados, ou sem ficar ansioso por esses resultados. Observe, Jesus cuida desse planeta há 4,5 bilhões, com B, né? Bilhões de anos. A espécie humana está aqui há centenas de milhares de anos. Jesus pacientemente aguarda o momento em que nós vamos abrir os olhos e vamos efetivamente aproveitar todos os recursos que nos são trazidos. Ele faz isso com paciência, ele faz isso com misericórdia, ele faz isso com extremado amor, aguardando o momento de cada um e sempre colocando mais recursos para que a gente possa adiantar esse processo, né? Se nós quisermos ler esta parábola e os comentários de Kardec, que nós vamos mostrar aqui brevemente, com mais detalhes, basta nós irmos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede
perfeitos, que, aliás, foi algo que Jesus nos incitou, né? Sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial, né? Mostrando a imensidade, né? A forma absoluta da grandeza do Pai, para que nós possamos nos sentir inspirados a atingir a evolução possível humana, ou seja, a perfeição relativa. Jesus coloca a perfeição absoluta como alvo, mas, claro, sabedor de que nós, criaturas, podemos atingir uma perfeição em termos relativos apenas. Mas vamos, sem mais delongas, à parábola em si. Estamos retirando aqui o texto extraído de Mateus, tá? Naquele dia, saindo Jesus de casa, estava sentado junto ao mar, o mar da Galileia. Na verdade é um lago, né? E muitas turbas reuniram-se perto dele, de modo que entrou no barco para se assentar. E toda a turba permanecera de pé na praia. E lhes falou muitas coisas em parábolas, dizendo. Então, esta é uma cena que se repete inúmeras vezes. Jesus aproveita um dos barcos, né, ali sentado perto do mar, às vezes no barco de um dos pescadores, aliás, alguns dos discípulos eram pescadores, né? Então ele se colocava ali naquela posição e o povo na beira do lago, então, ia escutar Jesus. Vejam que o evangelista tem um cuidado de chamar de turba. Turba significa muita gente. Então, muita gente estava ouvindo Jesus. E temos a certeza que todos os sermões, todos os ensinos de Jesus não foram escutados apenas por encarnados, né? Esses ensinos foram escutados também por multidões de desencarnados que se aglomeravam em torno do Cristo para ouvi-lo e para beber as suas parábolas. Mas vamos ver o que é que Jesus ensina nesta parábola. Esta é a primeira parte, depois nós vamos ver a segunda, em que Jesus explica as figuras de linguagem utilizadas. Eis que o semeador saiu a semear. Começa, inclusive, de uma forma poética, né? O semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Só uma observação, o negrito fui eu que coloquei aqui, só para destacar as 4 figuras de linguagem. Tá? Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra. Então, a primeira caiu na beira do caminho, as aves vieram e comeram. Outra parte caiu sobre um solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, ou seja, foi queimada, e por não ter raiz, secou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros, lugar cheio de espinhos, né? Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto. Uma dava 100, outra 60 e outra 30. E aí Jesus usa uma outra figura de linguagem que ele usa constantemente. Quem tem ouvidos, ouça. Às vezes ele diz, quem tem olhos, veja. Ou seja, ele está dizendo, prestem atenção nessas coisas, porque são informações importantes ao longo do processo de evolução. Então, esta é a parábola que Jesus apresenta de início. Na sequência dos versículos, estão aqui no capítulo 8 de Mateus, aqui nós chegamos 1 a 9. Nos versículos seguintes, tem lá uma conversa onde os discípulos pedem a Jesus, então, que explique o que é que ele está querendo dizer com tudo isso. E Jesus explica. Vamos pular lá para o versículo 18, de 18 a 23. Jesus, então, volta e fala, vós, portanto, ouvi a parábola do que semeou. Ouvir significa, prestem atenção. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado em seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho. Beira do caminho, a ave que vem e come a semente, aí estaria
representando, né, as influências espirituais negativas que nós fazemos por sintonia desequilibrada, né? Nós nos associamos, nos deixamos influenciar, esquecidos daquilo que Jesus sempre disse: orai e vigiai. Não basta só orar, é preciso também vigiar, ficar atento. Mas vamos ao segundo. O semeado sob solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria. A pessoa fica entusiasmada, né? Porém não tem raiz em si mesmo, mas é transitório. Ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam e, puxam o carro. O semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade da era e o engano da riqueza sufocam a palavra e torna-se infrutífera. Vejam a atualidade das palavras de Jesus. A ansiedade da era e o engano da riqueza sufocam a palavra. São os espinheiros. O semeado sobre boa terra é o que ouve a palavra e lhe compreende, o qual frutifica e produz. Um produz 100, outro 60, outro 30. Ou seja, nesse ponto nós poderíamos dizer: um bom domingo a todos, foi um prazer estar aqui, boa, está feito, tá certo? Jesus, ninguém melhor do que ele para interpretar a sua parábola, tá certo? Mas nós vamos um pouquinho além, né? Não além de Jesus, isso é impossível, né? Nós estamos muito longe da condição em que ele se encontra. Mas vamos um pouquinho a mais nas palavras, para que a gente possa, até mesmo ao repetir esses conceitos, para que a gente possa ir fixando-os dentro da nossa mente, dentro, sobretudo, do nosso coração. Lá no capítulo citado do Evangelho, o que Kardec faz? Kardec faz breves comentários. Kardec foi maravilhoso, ele viu, Jesus já ensinou, já explicou. Como que ele ia fazer comentários extremos, longos? Não dava, né? Então Kardec faz breves comentários e diz que a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho, né? Então, as sementes são lançadas. Como é que nós, enquanto terra, respondemos à chegada desta semente? Então, Kardec assinala que isto é o que está colocado na parábola. E ele faz uma extensão à nossa condição enquanto espíritas, identificando as 4 figuras de linguagem de Jesus e fazendo um paralelo à posição nossa diante dos ensinamentos e dos fatos trazidos pela doutrina espírita. Daqui a pouquinho a gente vai recordar o que foi que Kardec apresentou. Mas vamos fazer algumas observações iniciais. Sem dúvida, Jesus é o semeador. Ele é o grande semeador. Aliás, foi ele que recebeu essa atribuição divina. O Pai Celestial atribuiu a ele, enquanto arcanjo, a responsabilidade, tá certo, de cuidar de um conjunto enorme de espíritos. Nós somos entre 20 e 30 bilhões de espíritos sob a sua responsabilidade. Sob a sua responsabilidade. Os 8 bilhões encarnados e um tanto bem maior de desencarnados no entorno do planeta, tá certo? Nas diversas camadas que existem aí em torno de nós. Só que Jesus, além de ser o grande semeador, ele tem uma coisa maravilhosa: disposição infinita e trabalho constante. Jesus está trabalhando o tempo todo, né? Então, espíritos desta grandeza e com responsabilidade de tal monta, não ficam parados.
Esses espíritos trabalham o tempo todo. E trabalham em favor do quê? Trabalham em favor do progresso de todo esse contingente ao qual nós pertencemos. Tá certo? Então, é um trabalho de um arcanjo e uma série enorme de colaboradores, ajeitando as melhores condições para que nós possamos acelerar o nosso processo de desenvolvimento. Às vezes ouvimos alguém dizer, puxa, mas a situação está muito difícil, parece até que isso aqui está largado. Não está, em absoluto, largado. Só que a nós é dado o livre arbítrio. Nós vamos escolhendo os nossos caminhos. E toda vez que nos lançamos em descaminhos, a lei de causa e efeito fala, volta a orbitar em torno da unidade divina, porque este é o objetivo de toda criatura. E o tempo está sendo dado a todos nós para que nós possamos aproveitar, até que há momentos em que joio é separado do trigo. Aliás, falam os Espíritos que esta separação está por acontecer nessa transição, provas e expiações para regeneração. Né? A palavra de Deus é a semente, e Jesus tem a autoridade para trazê-la, em função da comunhão que ele tem com o Pai. Né? Ele disse, eu e o Pai somos um. Como podemos entender isso? André Luiz fala que os espíritos solares, esses espíritos das comunidades celestes, estão numa comunhão indescritível com o Pai. Isso é indescritível para André Luiz, imagino para nós. Né? Mas Jesus aponta esta comunhão, por estar em comunhão com o Pai, sem dúvida, a palavra do Senhor passa através dele. A terra em cultivo é o quê? É o solo dos nossos corações. Ele espera pacientemente e gera todos os recursos, adubando os nossos corações o tempo todo, para que essa palavra, essa semente, que é a palavra do Pai, possa germinar, crescer forte, ter raízes profundas e produzir frutos. Produzir 30, 60, 100 vezes por um. Né? Essa é a expectativa do plano espiritual. Mas Jesus assinala alguns perigos na maneira como nós recebemos e que nós nos envolvemos nesse processo. Que perigos são esses? Estão nas palavras dele. Primeiro, a influência espiritual negativa. As aves do céu que vêm roubar as sementes na beira da estrada. Ou então, desatenção e falta de profundidade, o terreno pedregoso, ou seja, falta de profundidade. Queremos olhar tudo de forma apenas superficial. Não, nós precisamos fazer uma viagem profunda. Nós precisamos de profundidade nessa compreensão. E para isso nós precisamos ter atenção muito grande. E também outros perigos, as ilusões e seduções do mundo material, aquilo que Jesus fala, a ansiedade da era e a enganação, né? O engano das riquezas humanas, como se isso constituísse os objetivos da nossa existência. E não, tudo que está aí no nosso entorno é tudo meio de progresso, não é algo que constitui objetivo da nossa vida. Né? Então, aqui, nas palavras de Jesus, nós conseguimos identificar os 3 grandes conjuntos de perigos pelos quais nós passamos e, portanto, devemos estar atentos para evitá-los. Mas vamos agora recordar a primeira colocação de Jesus, a segunda em que ele compara e depois a maneira como Kardec faz a extensão para a nossa posição de espíritas. Beira do caminho, solo pedregoso, sobre espinheiros e a terra boa. Reflexo da palavra. Isso aqui é a semeadura. Como que essa palavra reflete? Beira do caminho, ouve e não compreende, o malvado apodera-se. Deixamos nos levar por influências espirituais negativas. Espirituais, não só de espíritos desencarnados, às vezes somos influenciados também negativamente por encarnado. Né? O solo pedregoso, entusiasmo inicial, mas é transitório.
dificuldades, perseguições, escândalos que acontecem por causa do envolvimento no movimento, por exemplo, religioso. Mais importante que o movimento religioso é o espaço religioso que nós abrimos dentro do nosso coração, né? E as pessoas se escandalizam. Terceiro, sobre espinheiros, ouve a palavra, mas ansiedades e ilusões do mundo abafam essa palavra. E, finalmente, terra boa, ouve e compreende a palavra e deixe que ela frutifique. Vamos ver agora a extensão que Kardec faz da nossa posição enquanto espíritas. Diferentes categorias de espíritos. Primeiro, beira do caminho. Tem atenção exclusiva aos fenômenos materiais. Não tira consequência nenhuma. Tem escrita direta, que legal. Não sei o quê, olha, tem alguns fenômenos. Jogaram umas pedras lá, numas casas, lá nos Estados Unidos, né? Umas coisas estranhas. A pessoa fica, são fenômenos. O outro, vem apenas o lado brilhante das comunicações. Que maravilha, comunicações, os espíritos comunicam, tem psicografia, tem até escrita direta, né? Que coisa boa, tem psicofonia também, mas se conservam frios e absolutamente indiferentes, como se isso fosse apenas um fenômeno a mais da natureza. Terceiro, sobre os espinheiros, admiram e recolhem como bons os conselhos, mas consideram apenas aplicação aos outros. A pessoa ouve, nossa, hoje lá no centro me deram uma mensagenzinha do Emmanuel, que maravilha, mas cai certinho para minha cunhada. É uma maravilha. Nossa, se o meu irmão lesse isso, meu vizinho está precisando demais. Nunca é para a gente, sempre é para os outros, né? Então, esse seria o sob espinheiros, que está abafando, não está deixando essas mensagens chegarem até o coração. E, finalmente, a terra boa, as instruções espirituais são como semente que cai em terra boa e produz frutos, tá certo? Então, nós olhamos para o Espiritismo e percebemos, puxa, olha que ferramenta maravilhosa que eu tenho em mãos, não apenas para compreender e ter a certeza sobre a imortalidade, mas também, principalmente, para entender os ensinamentos de Jesus com profundidade. Esse, ao nosso juízo muito humilde, seria o maior dos objetivos da doutrina espírita, nos ajudar na compreensão das palavras e dos ensinamentos trazidos por Jesus. Mas vamos agora pegar algumas reflexões trazidas pelo nosso Emmanuel. Vamos ver o que o nosso Emmanuel nos traz. Emmanuel tem essa propriedade que todos nós conhecemos, né, de abrir um versículo. Emmanuel pega um versículo, que é um conjunto de, 10, 12 palavras, e Emmanuel vai e amplia aquilo, né? Ele, como grande comentarista, como grande conhecedor, e com certeza, além da sua própria grandeza espiritual, Emmanuel teve a oportunidade de fazer estudos no plano espiritual, não temos a menor dúvida, né? Então, com tudo isso, ele vem e traz para nós algumas reflexões muito importantes que eu gostaria brevemente de passar aqui. Primeira delas, no livro Caminho, Verdade e Vida, semeadura, lição 35. Mas, tendo sido semeado, cresce. Versículo escrito por Marcos. Veja o que ele fala. Muitos espíritos de corpo permanecem na terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. O que seria a morte no pecado? Seria nós continuarmos a fazer os mesmos enganos em reencarnações sucessivas. Então, por exemplo, nós fomos um empreendedor, né? Fomos um empreendedor numa encarnação, tratamos mal, com autoridade e desenfreada e desequilibrada aqueles que eram os nossos cooperadores, só a nossa ideia que valia, não queríamos saber o que os outros pensavam. Aí tivemos a oportunidade, nascemos num berço espírita, maravilha. Passamos pelo centro, fizemos a escolinha de moral cristã, fizemos a mocidade, nos integramos no trabalho do centro e um dia viramos diretor nesta casa. Chegamos a ser presidente do centro espírita.
Só que eu recapitulo as mesmas coisas. Só o meu pensamento que vale, os outros que falam não quero saber, só eu que sei, eu não quero saber da opinião de ninguém mais. E o seguinte, daqui dessa posição eu não saio. Nada desse negócio de achar que é arejado, fica trocando presidência do centro. Onde já se viu? Aí a pessoa se torna o dono do centro. Não é o presidente, ele é o dono do centro. Ou seja, apesar de tudo aquilo que ele recebeu de informações a mais, continua recapitulando os mesmos erros, né? Então, isso acontece demais com todos nós. Nós não conseguimos nos livrar dos nossos atavismos reencarnatórios, não conseguimos nos livrar e virar a chave. Nós temos uma obrigação, nós temos que sair pelo túmulo melhores do que nós entramos pela maternidade. Isso é o mínimo que o plano espiritual espera de cada um de nós quando a nossa reencarnação é programada. Terra proveitosa, também do caminho verdade e vida, porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Esse é o grande Paulo na Epístola aos Hebreus, nos falando da maneira como todos os recursos são colocados à nossa disposição. E cada vez que nós aproveitamos, né, cada vez que nós deixamos esta semente crescer dentro dos nossos corações, e essa semente começa a produzir alguma coisa, nós estamos recebendo a sublime bênção de Deus pelo trabalho realizado. E aí Emmanuel nos explica, o Altíssimo é o Senhor do universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. Nós somos abençoados e amados, mesmo que estejamos empedernidamente errando. Nós podemos estar cometendo os maiores deslizes, os piores crimes. Somos amados por Deus, por Ele protegidos. E Ele aguarda que nós possamos ter juízo e voltar para o caminho correto, né? No planeta terreno, continua Emmanuel, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Ou seja, com a autoridade de Emmanuel, nós podemos então reforçar aquilo que havíamos colocado num slide anterior. Jesus é o semeador, né? O coração humano é a terra. Jesus nos traz a semente que é a palavra do Senhor. Caminho, verdade e vida, o pão de cada dia. Nós oramos, né, fazemos essa oração inúmeras vezes ao longo da nossa existência, e devemos fazer mesmo, porque é a mais perfeita oração que existe. É aquela oração que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, né? Então, nesta oração, como registrado aqui por Lucas, nós pedimos ao Pai, né, dá-nos o pão nosso de cada dia. Então, nós pedimos a Deus que nos alimente. É claro, não apenas a alimentação do corpo, mas também e sobretudo a alimentação espiritual. Aquilo que nós precisamos lá no fundo dos nossos corações. Vejam que coisa maravilhosa que Emmanuel nos lembra. E aqui, mais uma vez, o negrito é nosso. O homem cavará o solo. Vamos pensar em alguém trabalhando no solo. Vamos pegar essas imagens trazidas por Emmanuel. São imagens bem típicas daquilo que Jesus fazia, algo da vida cotidiana. Veja, o homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Tudo isso nós fazemos. Adubo, olhamos previsão do tempo, fazemos irrigação, buscamos informações adicionais, nos valemos da ciência. Aqui no Brasil nós temos coisas maravilhosas, a Embrapa ajuda tanto, né? O Brasil tem produzido cada vez mais, tem com isso alimentado boa parte do mundo, coisa maravilhosa que é isso, né? Então nós olhamos tudo isso que o homem tem feito, mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. Ou seja, nós somos pequenos colaboradores.
né? Nós somos colaboradores realmente muito pequenininhos. Cavamos, espalhamos, defendemos, adubamos, irrigamos, etc. Mas quem foi que bolou, que planejou tudo isso? Quem tem o domínio sobre todo o processo? Quem projetou tudo isso? Germinação, crescimento, florescência e frutificação. O Pai Celestial. Então, o cientista, o pesquisador, e passei aí 40 anos da minha vida fazendo isso na USP, tá certo? Como pesquisador, trabalhando, estudando coisas da ciência, publicando, etc. Apenas nós passamos a entender o como as coisas acontecem, o porquê acontecem. Na verdade, está na mente, se podemos chamar assim, soberana do Pai. Pão Nosso, lição 25, nas estradas. Vamos falar, Emmanuel agora vai falar um pouquinho da semente que cai na beira da estrada. Aqui é uma outra tradução que foi utilizada por Emmanuel nesse livro. Marcos, um trechinho da parábola, né? E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás, ou o malvado, já seria a segunda parte da parábola, né? E tira a palavra que neles foi semeada. É a terceira figura de linguagem explicada por Jesus. Agora vamos ver o que Emmanuel nos fala a esse respeito, né? Sobre a maneira como nós, vamos dizer, abrimos a guarda e fazemos a associação desequilibrada que traz consequências desastrosas para nós. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, nós ainda temos muitas ervas daninhas, sabemos disso. Afinal, não é por isso que estamos no mundo de provas e expiações, né? Aliás, é exatamente por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações. E se já recebeste o princípio celeste, graças a Deus, nós temos conhecido o Evangelho, temos estudado o Evangelho. Cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras de tua alma. Ou seja, Emmanuel está nos chamando à responsabilidade. Nós não somos mais neófitos, nós já conhecemos alguma coisa. Nós conhecemos várias parábolas, tá certo? Nós conhecemos inúmeros ensinos de Jesus. Nós conhecemos os comentários dos grandes trabalhadores espirituais. Nós conhecemos os exemplos de vida trazidos por muitos, como, por exemplo, André Luiz e tantos outros, né? Então, nós conhecemos muita coisa. Nesse sentido, veja, nós precisamos abrigar isto no terreno da nossa alma, no interior de nós mesmos. O verbo humano pode falhar. Às vezes falamos coisas certas, às vezes falamos bobagens grandes. Mas a palavra do Senhor é imperecível. Por quê? É palavra para sempre. Ou, como Emmanuel, inclusive, aproveita como título de um dos seus livros, palavra de vida eterna. Né? Aceita e cumpre-a. Então, não é só aceitar, bater palma e falar que bonito. É preciso cumprir. Por quê? Se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então, veja, a escolha é nossa. O que eu quero? Eu comecei a aprender as primeiras lições do Espiritismo com um tio meu quando eu era pré-adolescente. Ele falava sempre assim: Márcio, vez por outra nós somos visitados pelo professor Sofrimento. O professor Sofrimento vem e corrige, né? Mas nós sabemos que também existe o professor Amor. E esse professor Amor a gente pode utilizar. Aliás, as lições dele são muito mais baratas. Se nós formos contratar um professor particular, é melhor para contratar o professor Amor. É muito mais barato, é muito mais simples, a companhia dele é muito mais agradável do que a do professor Sofrimento, né? Então, a escolha é nossa. E quando nós ficamos desatentos,
o anjo da angústia, o professor sofrimento, vem para, através da lei de causa e efeito, corrigir os nossos rumos. Vinha de luz, lição 171, no campo físico. Lembrando o ensinamento maravilhoso de Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Né? Nós precisamos usar esses corpos animais, que, aliás, se distinguem muito pouco dos demais animais que estão no planeta. Né? Se nós formos olhar as diferenças no genoma nosso e, por exemplo, de um chimpanzé, as diferenças são mínimas, pouquíssimas. Né? Então, as diferenças são muito pequenas. Então, nós semeamos no corpo animal. O nosso corpo está aberto para uma grande semeadura através da reencarnação. Agora, um dia nós ressuscitaremos com um corpo puramente espiritual. Vai chegar um instante lá no final do processo, onde nem mais teremos perispírito, como entendemos hoje. Né? Seremos espíritos puros, em integração profunda com o Pai Celestial. Mas Emmanuel nos explica, a cova do corpo, olha que bonito que ele fala, a cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual. Ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo, ensinou-nos Jesus. Quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. Se nós plantarmos vento, nós vamos encontrar lá pela frente o quê? Tempestade. Isso é lei de causa e efeito. Mas, tem sempre o mas, nós podemos plantar espinhos, mas o coração prevenido que semeia o bem à luz, no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. É a isso que Jesus nos diz, ele fala, o banquete está pronto, venham banquetear. O Pai preparou uma festa que não termina, um festejo pleno para o Espírito. E nós estamos atrasando tudo isso, olhando meio de lado, às vezes de costa, né? Não dando muita importância. E para terminarmos, semeadores. E aí Emmanuel começa exatamente com o iniciozinho do relato evangélico. Eis que o semeador saiu a semear. Né? Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Vocês já imaginaram o que é um arcanjo vir para um mundo de provas e expiações, assumir um corpo físico primitivo, imerso nas nossas vibrações pesadas, odientas e cruéis, fazendo isso porque era a obrigação dele, ele tinha que passar. Não, é o governador sem máculas. Ele fez isso por amor, fez isso por misericórdia. Chegou aqui e falou, vou mostrar para vocês, em alguns poucos anos que eu ficar aqui, cerca de 3 dezenas, um pouquinho mais do que isso de anos, vou mostrar para vocês como é que se vive nesse mundo, como é que se aproveitam todos os recursos que estão à disposição de vocês. Aliás, ele já havia garantido aos irmãos que chegaram do planeta que orbitava em torno da estrela dupla Capela que ele ia fazer isso. Ele recebeu amorosamente contingentes enormes, milhões e milhões de espíritos e disse para eles, fiquem tranquilos, eu vou reencarnar lá e vou mostrar para vocês como é que se faz. E fez isso. Né? Agora vejam, a grandeza de um espírito desse. Humilhou-se para que nos exaltássemos. Confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. E ele convidou, brilhe a vossa luz. Embora lhe fosse fácil fazer substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Ele tem um monte de cooperadores, não é um, não são 2, não. É um monte, uma enormidade de cooperadores. Ele podia ter mandado todo esse povo falar, vá lá e faz o serviço. Não, ele veio
pessoalmente e morreu na cruz como Cordeiro de Deus em sacrifício pela transformação de toda a humanidade. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Óbvio que somos muito pequeninos, mas também é óbvio que podemos fazer algumas coisinhas. Podemos fazer a começar dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na convivência com vizinhos, no trânsito é difícil, né? No trânsito, no meio das ruas, podemos sempre cooperar de alguma forma, e devemos, em favor de nós mesmos. E terminamos com, nos dons do Cristo, Paulo, mais uma vez, aqui, escrevendo aos irmãos de Éfeso, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo, ou seja, da graça do Cristo, da bondade desse Espírito maravilhoso que tem cuidado de nós há tanto e tanto tempo. Ainda falou que Ele é o bom pastor e que nenhuma das suas ovelhas iria se perder, né? Ofereçamos ao divino cultivador. Veja como Emmanuel vai usando palavras, cada vez, sempre voltando à questão daquelas figuras de linguagem de Jesus, lá da agricultura. O divino cultivador, o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, olha que lindo, cada migalha de nossa boa vontade, cada migalha, cada pouquinho que a gente fizer, será convertido em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Olhamos para o mundo, olhamos para as guerras que infelizmente ainda estão espalhadas, olhamos para a intolerância religiosa, que tem, algumas delas, inclusive, gerado guerras profundas. Olhamos para o panorama de desigualdade que ainda existe no nosso mundo, desigualdade na distribuição dos bens. Olhamos para tudo isso, olhamos para as dificuldades, porque muitos países estão passando. Às vezes são países até com bastante abastança, com riqueza, só que ainda presos em embates políticos que racham as nações, como nós temos passado, infelizmente. Olhamos para tudo isso e falamos, não tem jeito. Gente, é claro que tem, é claro que tem. Quem controla, quem governa tudo isso, está ligado ao Pai, faz aqui aquilo que Deus determina. Só que o nosso relógio não é o relógio divino. Precisamos ter paciência para esperar, mas não apenas sentarmos e esperarmos, mas procurarmos fazer, dentro do nosso círculo pequeno de influência, alguma coisinha. Veja o que Emmanuel está nos falando. Cada migalha de nossa boa vontade vai ser convertida num canal milagroso. Podemos e devemos fazer pequenos gestos, pequenas colaborações, manifestações de fraternidade, abrirmos o nosso coração a manifestações do verdadeiro amor entre as criaturas, porque Jesus nos disse, nossa obrigação é amar a Deus sobre todas as coisas, adorá-lo, e amar as outras criaturas como nós amamos a nós mesmos. Podemos, devemos fazer. Cada migalha vai produzir 30, 60, 100 vezes para cada um que nós fizermos. Agradecemos a todos pela atenção, desejamos um ótimo domingo, que possamos estar sempre com Jesus, com a certeza de que Ele está sempre conosco. Muito obrigado.